Doutora Thaisa, vamos falar um pouquinho, né, sobre a alimentação infantil. Quando é que começa, assim, a mãe deve observar alguns sinais que começa a preocupar a falta de apetite na criança? Bom, Kaline, uma informação bem importante que o pediatra deve colher na consulta da criança é a observação do peso e da estatura. Então, aquela criança que se encontra mesmo abaixo do percentil 50, que é considerado o percentil normal, mas está sempre ritmada, ganhando peso ritmado, é uma criança muito possivelmente sadia. Outras observações simples, que não exigem exames laboratoriais, são observações do dia a dia da criança. A criança que frequenta a escola e é bem-sucedida, tem um bom rendimento escolar. A criança que é feliz, que brinca, que tem energia para brincar, dorme bem, dorme saudável. Então, muito provavelmente é uma criança que não exige nenhum tratamento suplementar. A Sociedade de Pediatria recomenda que a criança tome em torno de 400 ml de leite dia para uma boa oferta de cálcio, que a criança ingira pelo menos uma fruta por dia, observando as necessidades de vitamina C. A carne, ela deve ser ingerida em 2 porções, pelo menos almoço e jantar, diariamente. Se a criança conseguir comer algum legume, a gente orienta que o prato seja colorido, né? Não é obrigatório que coma tudo, né? E outra observação bem importante que a gente deve recomendar à mãe, que não exija que a criança coma até a última colherada. Muitas vezes a mãe fala, mas ele não comeu o prato todo, eu gostaria que ele comesse o prato todo. A criança está crescendo, mais uma vez, a criança está se desenvolvendo bem, a criança consegue aprender bem. Há alguma deficiência já comprovada? Não. Então, ela está comendo o suficiente para ela viver, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para que a angústia da mãe, o tempo que a mãe tem para alimentar a criança, não seja um fator que prejudique essa alimentação. Aquela criança que realmente não aceita o alimento, é recomendado para essas sim o estimulante de apetite? Primeiras necessidades que a gente diz à mãe. Primeira coisa, que o ambiente seja um ambiente calmo, que seja uma hora calma, que seja uma hora tranquila. Às vezes a criança não consegue comer bem com a mãe, mas come bem com a babá. Às vezes come bem com outra pessoa que não a mãe. A mãe às vezes está apressada para voltar para trabalhar e tem que dar o alimento naquele momento, né? A criança observa essa ansiedade da mãe. Tem algumas dicas para ajudar, para sem usar medicação, conseguir que a criança aceite melhor o alimento? Às vezes tem criança que não aceita muito em colher, tem isso muito, doutora? A mãe deve observar o paladar da criança. Tem criança que gosta de comida seca. Tem criança que gosta de comidinha mais molhada, com algum molho. Também você pode fazer um pratinho infantil. A criança pode gostar de uma carinha, de uma bonequinha, de um coração. Se você fizer um arroz com beterraba, o arroz vai ficar rosa e você pode falar que é um arroz da Barbie, um arroz de uma boneca. Vai ficar prazeroso para a criança olhar e de repente provar. Importante até a gente falar da automedicação, né? Muitas mães que escutam histórias e já dão medicamento sem consultar um profissional. Isso também é importante falar. Isso. Então, a gente tem que ter cuidado com alguns estimulantes de apetite que têm ação central no cérebro mesmo, assim, falando para que a mãe possa entender, que muitas vezes provoca agitação, provoca irritabilidade, provoca prejuízo no sono da criança, né? Então, a gente tem que ter cuidado com a medicação passada por um vizinho, por um amigo, né? Então,
A medicação deve ser dada se há, como falamos anteriormente, alguma deficiência. A criança está crescendo bem, está se desenvolvendo bem, por que será que ela não está comendo? Tentar identificar o fator provocador da dificuldade.